É a velha história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, bons produtos fazem a maré subir, fazem as pessoas terem mais apetite por esse tipo de produto, que é conhecimento, educação online. Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha e no episódio de hoje a gente vai discutir sobre 6 em 7. Será que o meu nicho não tá saturado? E para começar, Érico, explica pro pessoal o que é um nicho. Pode ter gente que não saiba. Ah, olha que legal. Nicho é uma área de mercado. Por exemplo, eu estou no nicho de marketing digital. Subnicho lançamentos. Então, subnicho é um nicho de um nicho. É uma parte de um nicho. É um lingo que a gente usa no marketing digital, né? Aham. E as pessoas pensam, será que o meu nicho não está saturado? Isso causa muita preocupação nelas. O que significa estar saturado? Só pra As gente. pessoas imaginam que tem tanta gente vendendo naquele nicho que ela não vai conseguir fazer o 6 em 7. Então, por exemplo, alguns nichos famosamente que tem muitas pessoas atuantes. Nicho de finanças. Ela fala, mas já tem tanto expert de finanças, eu não vou conseguir fazer o 6 em 7. Então é isso que preocupa ela. Ela acredita, ela tem uma crença limitante que ela acredita que o nicho tem que ter ninguém para ela fazer 6 em 7. Que o que faz o 6 em 7 é o fato de não haver ninguém. Aí você entra aí e você simplesmente faz o 6 em 7 por haver uma demanda reprimida. Por que você acredita que as pessoas criam essa situação na cabeça delas? Por que você acredita que elas racionalizam para elas mesmas que, cara, nicho saturado ou nicho com mais alguém é um problema? E na verdade não é. Esse é um exemplo. Na maioria das vezes, quando ela acha que está saturada, ela não está saturada, mas ela racionaliza que isso é um problema porque ela acha que a concorrência não vai ter demanda. Tudo depende da oferta e da procura. Olha que interessante. O que é? Se tem oferta demais, ela imagina que... Perdão, se tem oferta demais, isso é muito expert, então ela não vai conseguir, vai ter que baixar o preço para atuar, alguma coisa do tipo, por causa da oferta e da procura. Só que a lei da oferta e da procura, por que isso é uma crença limitante? Depende da oferta e da procura, não só da oferta. Então, vou repetir de novo. A lei da oferta e da procura depende da oferta e da procura. Então, ontem eu entrevistei o Renan Diego. E o Renan entrou num dos nichos que aparentemente recebe essa má reputação de ter muita gente. Porém, só nesse ano, se não me engano, ele fez um lançamento de 500 mil. Eu acho que no começo do ano ele fez outro de 300. Mas como é que isso é possível? É possível porque a procura ainda assim supera drasticamente a oferta. O nicho de finanças, por exemplo, tem muito mais gente que não entende, que não sabe, que não tem profissionalismo ou eficiente nisso do que gente que tem. É só andar na rua para saber quantas pessoas são bons de finanças e ruins de finanças. Quantas pessoas sobram dinheiro no final do mês para realizar seus sonhos e quantas pessoas parece que estão correndo uma corrida contra o rabo. Mais ganham, mais gastam, mais ganham, mais gastam, não conseguem realizar seus sonhos, não conseguem fazer planejamento. Então, a procura de pessoas que precisam disso é brutal. Eu acho que nem se tivesse o quádruplo, ou quíntuplo, ou 10 vezes mais pessoas ajudando essas pessoas, elas conseguiriam dar conta de tanta procura. Curso de inglês é a mesma coisa. 95%, se não me engano, a última vez que eu vi uma estatística, não sei onde eu vi a estatística, mas eu acho que é essa mesmo. As pessoas no Brasil não falam inglês. Mas, cara, tem muita escola de inglês. Tem e elas não dão conta. Então, o que define não é só se você vê uma ou outra loja ali. O que define a demanda, o que define se é bom ou não, é a quantidade de pessoas procurando. Se tiver pessoas que precisam do serviço e ainda não estão, o nicho está aberto. Um dos lugares melhores para você lançar, isso antes da pandemia é mais fácil de entender, mas ainda é um bom exemplo. Um dos melhores lugares para se lançar uma loja de fast food é no shopping. Peraí, Érico, não faz sentido. Por que é no shopping se tem
10, 20, 30 lojas na praça da alimentação. Mas ainda assim, tem tanta gente no shopping que ainda assim se torna uma excelente oportunidade. Então, uma pessoa analisando só a quantidade de experts no mercado é uma análise ineficiente, fraca. Ela tem que analisar a quantidade de pessoas. Se existem uma quantidade de pessoas com aquele problema que ela quer resolver, tem muito espaço para ela. É uma análise fraca analisar. E muita gente se rouba. E eu não culpo elas, não. Na primeira vez eu caí nessa. Eu não sei se eu lembro. Lá atrás, antes do ProLeilões, acho que minha primeira ideia de negócio foi um cursinho online. Eu falei, mas por que a gente vai ter aula de cursinho? A gente tem que ir lá no cursinho? Por que não coloca as aulas numa espécie de YouTube? Foi a minha primeira ideia antes do ProLeilões. E aí eu lembro que eu entrei um dia na internet e vi uma grande loja de cursinho online, já com os professores, já com as aulas. E eu pensei, já tem alguém, não vou conseguir fazer 6 em 7. Ou não era nem 6 em 7, não vou conseguir ter sucesso. Eu não conseguia verbalizar desse jeito. E não fiz. Mal sabia as pessoas que ainda assim, 10 anos depois, foi 2009 mais ou menos, 10 anos depois, alunos meus que entram agora nessa área de concurso fazem 6 em 7. Por quê? Demanda. São duas equações. Então o exemplo do Renan é um exemplo óbvio e bem atual, inclusive. Ele fez 500 mil em finanças. Na pandemia ele nem é especialista em finanças no sentido, ele é engenheiro mecânico, nada de errado. Ele é especialista em finanças agora, pelo seu próprio estudo, mas não é o que as pessoas imaginam que sejam. Ele só sabe, que estudou economia, que tem PhD em escola de Chicago. Ele só sabe gerar o resultado que as pessoas querem, por isso que elas seguem ele. Renan Diego, inclusive. Foi a entrevista de ontem. Então, se você acha que o seu nicho está saturado, eu entendo. Pelo seu jeito de olhar, pelas lentes que você tem hoje, faz até sentido na sua cabeça. Só que não poderia ser mais um falso positivo. Uma coisa que não é verdade. Agora, se eu for ensinar a adultos a se alfabetizarem, está saturado esse nicho, né? Alguém já resolveu esse problema. É raro a gente ver um adulto analfabeto. Então, esse nicho, sim, está saturado. Se eu for ensinar português para brasileiro, está saturado. Alguém já ensinou, o pessoal já aprende de criança. Então, nesse caso, sim. Mas no resto, é muito raro. É muito raro uma pessoa estar certa disso. Não a ponto dela fazer um 6 em 7. É possível fazer um 6 em 7? É muito raro ter um nicho que não é possível. Porque a amostragem é Brasil, né? Todo mundo que fala português. Brasil, talvez outros países que falam português, e é isso aí. Então tem muita gente, tem 200 milhões de pessoas. Talvez uns 140, porque poucas dessas, nem todas têm acesso à internet. Então, mas eu acho que tem uns 140 milhões de pessoas no Brasil acessando a internet. Dito tudo isso é uma excelente notícia, porque cada dia que passa, tem mais gente acessando a internet. Né? A internet está se democratizando. Então, apesar do número de pessoas no Brasil não estar crescendo necessariamente tanto assim, ou tão rápido, mas o número de acessos à internet tende a crescer mais rápido que a população, mesmo que a população diminua. Porque está ficando quase impraticável viver sem internet. É tudo da internet. Transporte, comida, ainda mais agora na pandemia. Onde a gente é forçado a ser mais ainda digital. Forçado. Eu acho que ainda tem 2 pontos cegos que geralmente quem faz essa análise, eu acho que é uma análise simplista demais. Já tem concorrência, então está saturado, ou não dá para eu entrar. Primeiro, o fato de existir pessoas no nicho é aquilo que você falou do fast food, é um indicador que existe demanda. É a prova viva. Cara, se já tem alguém ali, existe uma prova viva de que existe demanda por esse tipo de coisa. Se você está entrando num nicho que não existe ninguém, pode ser que exista demanda por aquilo, pode ser que não. Então, primeiro, você já sabe. É a história do fast food. Cara, por que as pessoas abrem fast food em shopping e dá certo? Cara, tem 10 fast food aberto ali dando certo. É o maior indicador de que se eu quero abrir um fast food, provavelmente ali é o melhor lugar. Isso é uma coisa.
Você quer complementar? Mais ainda, se os caras que estão nesse nicho forem alunos meus, eles ainda criam demanda em alguma coisa que não existe. Exemplo, eu criei demanda. Tem muita gente que não estava atrás de lançamento. Eu criei essa demanda. Estou criando nesse exato momento. Então, eu ensino meus alunos a criar uma demanda onde não existe. Então, quanto mais alunos da forma de lançamento tem um determinado nicho, não só é bom um indicativo que tem gente interessada, como tem gente criando demanda. E quando eles criam demanda, você tende a aproveitar também, porque no mundo do conhecimento não se compra um produto só de alguém só. Você não compra um livro só de persuasão, você compra vários. Ou não compra Exatamente, esse era o outro ponto. Fala aí, então. Não, é que, tipo, às vezes as pessoas, elas trazem a experiência do mundo real, do tipo, se eu estou vendendo um provedor de internet, se eu compro um provedor de uma pessoa, eu não compro de outra. Só que neste mercado que a gente vive, principalmente em infoproduto, é exatamente o contrário. Conta a história algumas pessoas devem saber, outras não. Vou chutar que a maioria não. Cara, o que você fez quando você estudou lançamento, aplicou e fez um 6 em 7? Cara, qual foi a outra, a quase que imediata coisa que você fez depois disso? Eu gastei quase que os 100 mil reais inteiros em outros cursos. Eu pensei, se a minha experiência foi tão boa, imagino que tenha mais no mundo que eu não sei. E é engraçado isso, foi mais quase 100 mil reais inteiros em outros cursos. Descobri até um monte de coisa legal. Nada que se comparava à forma, mas foi isso. Mas eu fui lá explorar. Ninguém compra um livro de dieta. Ou a pessoa não acredita em dieta, igual meu pai nunca fez, não acredita. Ou ela compra todos, ou muitos. Ou você não acredita em desenvolvimento pessoal, meu pai também não acredita em desenvolvimento pessoal. Ou você é igual a minha mãe, que comprou trocentos. Nasceu, foi minha mãe, eu lembro dos primeiros livros do Tony Robbins que a minha mãe trazia para casa. Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Meu filho, tem que ler a 5ª disciplina. O Poder Sem Limites, meu filho. É muito bom. Então, assim, quanto mais eu vendo, mais o meu mercado cresce. E quanto mais eu vendo, mais os meus concorrentes vendem. Porque alguns de vocês, os 1.400 de vocês que não estavam ligados que era possível usar o marketing digital como esse tipo de ferramenta, tende a comprar outros cursos também. E a única coisa que você tem que só tomar cuidado para a sua concorrência não ser ruim. Porque ruim é ruim para você. Porque se eles fizerem um produto ruim, aí a pessoa vai ter uma má experiência e vai evitar de fazer aquilo. Ela vai generalizar aquilo para o mercado. Sei lá, esses cursos se o Érico tivesse, por exemplo, alguém compra um curso de marketing digital ruim, a pessoa fala, esses cursos de marketing digital aí não funciona não. Curso online não funciona. É um problema que, de alguma forma ou de outra, a indústria do multinível sofreu. Então, tem muito multinível bom. Porém, teve umas ovelhas negras aí, umas maçãs pobres que pisaram na bola. E ao terem feito isso, faz com que a parte do mercado, muita gente do mercado, tenha um pré-conceito com multinível. Nada de errado ou certo com isso. Mas quando você vê Mas existe. Algumas pessoas têm. Então, e quem lida com multinível tem que saber lidar com esse pré-conceito. Mas se você tem um concorrente bom, esse preconceito não existiria. Então, o mercado é a velha história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, bons produtos fazem a maré subir, fazem as pessoas terem mais apetite por esse tipo de produto, que é conhecimento, educação online. Acho que nos últimos 2 meses, ainda mais com a pandemia, cresceu em 73% o número de transações do Hotmart. Quer dizer que ele teve um 73% de crescimento nos últimos 2 meses. Mais transações. Eu acho que o número é esse, tá? Posso estar errado, mas eu acho que o número é esse. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na maioria das vezes, é um falso positivo mesmo. É uma tempestade em copo d'água. Já viu? Quem tem filho pequeno vê que, às vezes, seu filho faz uma tempestade em copo d'água? Uma situação que nem é tão... Às vezes, a situação é muito, mas a maioria das vezes, ou
pela falta de conhecimento e noção da coisa, ele faz uma tempestade, ele se apavora mais rápido que você. Por quê? Porque ele tem menos experiência, então é muito pânico. E a maioria das vezes é isso que acontece. Então, se você não está entrando porque você acha que o seu nicho está saturado, qualquer nicho ia fazer. Hoje em dia eu falo isso com tanta tranquilidade, porque eu tenho tantos alunos mentorados e eu vejo isso acontecendo. Acabou de fazer eu tenho concorrente. As pessoas olham para o Instagram do concorrente e acham que isso vai... Isso é ruim? Esse é um erro, né? Erro é olhar a concorrência. Tá aí, o que as pessoas fazem errado é achar que tá saturado. O segundo é olhar a concorrência não tem nada de bom. Não tem nada de bom porque se ela for ruim, você acomoda. Se ela for ruim, você acomoda. É a clássica história da tartaruga e do coelho. O coelho olhou para trás, viu a tartaruga, vou dar um cochilo. Você acomoda. É difícil não acomodar, porque seres humanos. Se ela for ruim, então é ruim, olhou a concorrência é ruim, você se acomoda. Se ela for boa demais, você desanima. Mesmo ela não dando conta de tudo. Porque se ela desse conta, estava todo mundo aí. Resolvido. Érico, tem tanto produto de emagrecimento. Ótimo, e tá todo mundo magro, né? Não tá. Por mais que tenha oferta de produtos, a demanda é brutal, senão o problema estava resolvido. E não tá, que nem analfabetismo, tá resolvido. Falar português, aqui no Brasil tá resolvido. Se comunicar em português, né? Se comunicar em português. Aqui no Brasil está resolvido. Então, olhar a concorrência não tem nada de bom. Inclusive, eu recomendo que você não olhe de jeito nenhum. Eu não olho. E é difícil eu não olhar porque ela aparece para mim, né? Nos anúncios. Eu tento ficar bloqueando, saindo. Nada de errado com bloqueado. Não, eu só tento não olhar. Não me ajuda. Eu tenho que me olhar a mim. O eu de ontem. O Renan fala isso. Hoje eu fiquei um pouco melhor que ontem. É só isso que eu preciso. Nesse lançamento eu estou fazendo alguma coisa diferente para melhorar o próximo. É só isso que eu preciso. Olhar a concorrência. Agora, se você consegue olhar a concorrência. Érico, quando devo olhar? Mas posso aprender com a concorrência. Aí tudo bem. Se ao olhar a concorrência você se sente mais motivado, aí você aprendeu a olhar. Se você vê aquilo como construído. Se alguma coisa de você dói, sente mal, aí quer dizer que você não deve olhar. Se ela alimenta a sua confiança, aí sim. E algumas pessoas, alimentar a confiança não é se acomodar. É diferente. Então quer dizer que depois de olhar a concorrência, você faz coisas melhores? Tudo bem. Se você não faz, é um sério candidato a parar de olhar. Você deve ser. Eu vou chutar que 90% das vezes, cara, não olhe. É difícil alguém realmente conseguir se motivar olhando a concorrência. Eu acho que é melhor olhar para você e para sua audiência. Cara, minha audiência, ela tá curtindo o que eu tô fazendo? Eu tô resolvendo o problema dela? A pessoa usasse... como é que eu me inspiro? Olha para outras pessoas de marketing digital fora da sua área. Quando você olha para outras pessoas fora da sua área, não soa como concorrência, soa simplesmente como um insight e você tende a melhorar. Mas na sua área é horrível. Eu tendo até não olhar, porque toda vez que eu escuto alguma coisa eu tendo a repetir. Exato. E aí eu não quero nem correr esse risco, porque enfim, você vai sendo influenciado por aquilo que você entra na sua cabeça. Então nem isso eu tento. Eu saí mesmo. Eu não consumo nem conteúdo de ninguém que concorre comigo no Brasil. Concorre é uma palavra, que está nesse meu mercado no Brasil. Não mesmo. E quando acontece é mais por acidente do que por intenção. E isso é uma das coisas que mais me ajuda. Agora, eu olho outras influências, eu costumo ficar olhando o tempo inteiro, principalmente fora do Brasil. Sim, essa é uma boa coisa. Estou consultando, estou competindo com eles, é muito bom. É só inspirador. Várias ideias. Então fica olhando alguma coisa bem fora, que o cara não tem como competir para tirar isso da sua cabeça.
E existe nicho bom e nicho ruim para lançar, para fazer 6 em 7? Na verdade, para fazer 6 em 7, existe nicho bom e nicho ruim? Claro, existe nicho mais atrativo e nicho menos atrativo. Existe nicho com mais pessoas procurando resolver um problema e nicho com menos. Mas tanto bom quanto ruim faz o 6 em 7. Tem alguns que é mais fácil, tem alguns que é mais difícil, assim como qualquer coisa. Mas mesmo os mais difíceis faz o 6 em 7, pelo que eu vejo agora. Então, se você vai fazer o 6 em 7 de qualquer jeito, escolhe um que você gosta. E aí vem, nicho bom para mim não é nicho bom para o Hugo. Talvez ele prefira investimentos que meditação. Nicho bom para o Hugo não é nicho bom para mim. Talvez eu prefira mais meditação do que falar de investimentos. Então tem essa variável também. Não é só o dinheiro. É quem que você gosta de falar. É o que você gosta de falar. Tem para algumas pessoas fazer nicho de exercícios é o céu. Para outras pessoas é o inferno. Não importa quanto dinheiro faz. Ensinar a falar inglês pode ser o céu. Pode ser o inferno. E o céu de uns é o inferno de outros. Então, quanto menor, tende a ser mais difícil, mas não quer dizer que é difícil. E aí vai de novo, quanto menor o nicho, mais difícil, mas não quer dizer que é difícil. Por quê? Tem muita gente interessada. Quando você olha num campo de vista do país inteiro, o suficiente para fazer um 6 em 7. Érico, então, eu não sei, mas será que eu vou ficar trilhardário com ele? Não sei. Você quer? Se você quiser ficar trilhardário, aí você tem que escolher um nicho maior. Mas para a maioria das pessoas, elas querem um 6 em 7 está de bom tamanho. E outra, você pode fazer o 6 em 7 no nicho que você gosta e depois trocar. Faz no outro. Expandir, mudar. E levando em conta que a pessoa decidiu entrar num nicho que já tem outras pessoas vendendo, né? Outras pessoas gerando conteúdo, lançando, vendendo, enfim. O que normalmente essa pessoa faz de errado quando ela tenta entrar num nicho que já tem alguém lá dentro? Ela deixa... É engraçado, né? Ou qual que é o jeito errado de entrar num... Vamos falar assim, cara, qual que é o jeito errado de entrar num nicho? Eu gosto de tal nicho, mas eu sei que tem outras pessoas lá dentro. Qual que seria o jeito errado de entrar? É só não seguir a receita. Ele não segue a receita. Ele deixa o jogo do parceiro de delimitar o seu jogo. Ah, meu parceiro está fazendo isso, vou contra-atacar assim, vou contra-mover assim. Então, o que rege a estratégia dele é a influência do parceiro. E ela devia ter influência zero, absolutamente zero. Se ele conseguisse apertar um botão, criar uma amnésia no parceiro dele, talvez seja uma ação que ele mais possa fazer para gerar o 6 em 7. Porque o que vai gerar o resultado é seguir a receita passo a passo à risca. Foco, 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 foco. E o foco não deve ser no parceiro, deve ser por essas razões que a gente já falou, que as pessoas compram de mais pessoas, que o nicho não está tão saturado quanto ele imagina. Ele só deve executar a receita. E toda a atenção e energia que ele joga para fora disso é energia perdida. É desperdício de energia, dinheiro, tempo e energia. Então, o que ele devia fazer? Usar uma daquelas, parece estranho, né? Aqueles cabrestos de cavalo. Assim, ó. Eu não acho que você tem que sempre usar, não. Primeiro você... E só focar no próximo passo do GPS. O próximo passo do GPS, o próximo passo do GPS, o próximo passo. É a melhor coisa que ele pode fazer contra a concorrência, se ele quiser realmente. Se a concorrência quiser prejudicar alguém, é só tirar o foco dela. Então, quando ela está tirando o foco da pessoa, ela prejudica. Assim como qualquer outra coisa, não só a concorrência, mas qualquer outra coisa. Então, foco é perder o foco. É foco de energia demais na concorrência e não necessariamente no que tem que ser feito. 4 letras. Foco, 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 foco. Tem gente que demora
3 ou 4 anos para entender isso. Eu estava falando com o Renan, ele demorou 2 para entender isso. Porque ele ficava olhando muito para o que a galera estava fazendo, ficava tentando fazer igual ou fazer parecido. Eu não sei se foi a concorrência que tirou ele, mas ele tentava ficar modificando as coisas, fazendo um pouquinho do jeito dele. Engenheiro, sabe? Engenheiro tem essa coisa de fuçador, nada de errado com isso. Por vezes ajuda, mas por vezes atrapalha. É a bênção e a penitência. Então, o que ajuda é a bênção e a penitência. Então, ele pegou e deixou de focar. E ele falou isso ontem. Ontem ele falou, velho, quando eu parei para pensar, a coisa não estava funcionando do jeito que eu queria, fazia só 3, 4, 5 mil nos lançamentos. Eu falei, vou fazer do jeitinho que o Érico fala. A palavra foi essa, do jeitinho que o Érico fala. E bum, foi de 20 para 50, para 70, para 90. Isso se não me falha a memória. Eu sei que o último foi 130, é que tanto estudo de caso, sei que o último foi cerca de 500. 1000. Então, assim, desde que a sua concorrência não tire... Eu falo isso, a dica prática de hoje que você vai perguntar é para de seguir o seu concorrente. Absolutamente para, bloqueia ele. Não é bloquear no sentido de não querer conversar com ele, não. Mas dá um sinal pro YouTube, Instagram, que você não quer ver o que ele está postando. Absolutamente nada. E aí você vai ter mais foco. Inclusive, você pode fazer isso no seu Instagram hoje. Não só os seus concorrentes, mas com tudo que aquilo que não te ajuda a chegar no seu objetivo. Aí entra no seu Instagram hoje e vê todo mundo que você segue. E aí se pergunta, isso aqui ajuda a chegar ao que eu quero, sim ou não? Se a resposta for sim, você segue. Se a resposta for não, dá um unfollow. É difícil você achar que tem mais de 10 pessoas que você devia seguir. Eu faço isso de vez em quando. Ainda sigo muito. Eu tenho que fazer isso mais frequentemente ainda. Mas eu preocupo muito com o tipo de input que eu deixo entrar na minha cabeça, porque o que quer que você deixe entrar na sua cabeça vai influenciar. Muito. Você dar unfollow na sua concorrência inteira é uma das coisas melhores que você pode fazer na sua vida. Vai te diminuir a ansiedade e vai aumentar seus resultados. Aumentar o seu foco. E aí você foca em que, Érico, mas em que eu vou focar? Não é na concorrência. É na forma, é na receita. Receita de bolo, foca no bolo. Para de ficar olhando para o bolo da vizinha. E o pior de tudo é que quem come o bolo da vizinha come o seu também. Você nunca come um bolo só. Nesse mercado, principalmente. Quem lê um livro só? Cara, você gosta de finanças, você não lê um livro só de finanças. Isso é. Não. Você não lê um autor só. Não. Esse mercado mais que às vezes eu acho que também é um outro problema. Às vezes eu acho que as pessoas compram muitos cursos juntos e não fazem nenhum direito. Escolhe um e faz. Mesmo assim, por mais que eu fale isso, as pessoas vão continuar fazendo isso contra. Porque é meio natural do ser humano. Quer diferentes perspectivas e às vezes isso ajuda, às vezes isso atrapalha. Mas é isso. Em nenhum momento eu falo para seguir o seu concorrente. Em nenhum momento eu falo para seguir o que ele está fazendo. Inclusive eu falo para desseguir. Inclusive se você quiser realmente fazer a coisa raiz mesmo, dessegue todo mundo. Primeiro. Depois volta a seguir só aquelas pessoas que fazem sentido no seu objetivo, nos seus objetivos. O que quer que eles sejam. Seja o 6 em 7 ou qualquer outra coisa. Dá um unfollow em todo mundo pra você ver. Show de bola. Eu acho que com isso a gente encerra aqui esse episódio. Valeu pelo podcast. Um abração, cara. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.